Bom, eu preparei essa aula da seguinte maneira. Eu gostaria primeiro de fazer uma breve introdução para que a gente se situe em relação, enfim, sobre quem nós vamos discutir e em que lugar os Tupinambá também se inscrevem no campo dos estudos sobre indígenas no Brasil. E depois, em seguida, eu apresento melhor para vocês qual é o itinerário que eu pensei para essa nossa conversa. Bom, em primeiro lugar, como vocês devem saber, os Tupinambá estão no Nordeste, então isso coloca eles em relação a essa vertente de estudo sobre índios do Nordeste que já vem se estruturando há alguns anos no Brasil. Então, nesse sentido, meu trabalho dialoga com essa produção. Eles são um povo que habita o sul da Bahia, então ali uma região onde vivem 3 diferentes povos indígenas, né? Tupinambá, Pataxó e Pataxó-Rãrãe, o que também explica algumas das relações históricas entre esses povos, que se atualizam no contexto do movimento indígena hoje. E eu vou falar especificamente de um dos grupos, de uma das comunidades que compõem esse povo Tupinambá, que são os Tupinambá da Serra do Padeiro. Um povo que hoje ocupa uma certa proeminência no cenário, tanto regional quanto nacional, e até com lideranças conhecidas fora do Brasil, por conta justamente da força dos embates que eles têm travado na luta pela terra. Só para vocês também se situarem, é uma área de Mata Atlântica, relativamente conservada, e o que explica essa área ser relativamente conservada é justamente como se deu essa presença indígena na área e depois também como se estruturou a fronteira capitalista com o cacau, um cultivo que, de certa maneira, manteve o dossel, né, as árvores mais altas. Então, isso explica por que ali você tem uma área muito próxima, eles têm áreas de gado, onde não sobrou nada, mas ali você tem uma área relativamente conservada e pela qual se distribuem diversas comunidades, como os Tupinambá dizem. Comunidades que estão, então, descontínuas no território, mas que estão unidas por uma série de laços, de parentesco, de laços históricos e uma partilha de uma identidade comum, né? São mais de 20 comunidades. E em relação aos dados populacionais, tem uma série de questões com os dados do IBGE, os dados do Ministério da Saúde, mas aqui para os fins dessa nossa conversa, a gente pode ter em mente uma estimativa de cerca de 5.000 pessoas, e sendo os Tupinambá da Serra do Padeiro aproximadamente 500 pessoas, então é uma comunidade grande, né? Eu tenho os meus interesses de pesquisa gira em torno então das formas de atuação política que os indígenas têm desenhado contemporaneamente, com foco no território. E por que o território? Porque eu entendo que, além de ser materialmente relevante, né, como um sustentáculo desses modos de vida, então aqui eu tento que a minha pesquisa dialogue muito concretamente com esses sujeitos da pesquisa e com seus interesses e projetos, mas ao mesmo tempo eu entendo que o território é uma chave analítica importante. Então eu tenho pensado sobre esses conceitos e categorias políticas que são criados na própria luta, como a própria luta enseja a produção de conceitos e categorias políticas. O meu objeto de pesquisa são as retomadas de terras realizadas pelos Tupinambá da Serra do Padeiro. E para quem não é familiarizado com isso, as retomadas são então ações de entrada em fazendas que estão dentro do território indígena, mas que estavam em posse de não indígenas, que haviam sido expropriadas. São ações, no caso dos Tupinambá, bastante significativas para a organização social desse povo, depois a gente vai discutir isso melhor, mas são quase 90 áreas retomadas só na Serra do Padeiro. Eu entendo que as retomadas elas são uma modalidade de intervenção política muito específica dos Tupinambá, que eles vieram criando desde que eles iniciaram, né, a opção por essa estratégia em 2004, e depois eu vou também discutir um pouco esse histórico. Mas é interessante pensar que, muito embora as retomadas sejam muito conhecidas no Brasil, elas são realizadas por outros povos desde os anos 70, 80, 90, não é algo que surge agora nos anos 2000, e são difundidas no Brasil todo, mas existe pouca produção ainda sobre essa temática, então isso é algo que chama a atenção.
se por um lado existe uma série de trabalhos sobre outras formas de ocupação de terras, como Movimento Sem Terra e outros grupos, em relação às retomadas de terra especificamente, tem havido só nos últimos anos um certo boom de trabalhos sobre essa temática. Eu não vou ter como me aprofundar nisso, mas também só no intuito de situar vocês em torno de alguns dos marcos teóricos dessa pesquisa, né? Como eu já mencionei, é claro que ela dialoga com a produção sobre índios do Nordeste, mas também com uma certa historiografia que reconhece os indígenas como sujeitos históricos, dialoga também com trabalhos sobre mobilidade, sobre indígenas na cidade, sobre relações entre luta e parentesco e sobre expressões de mobilização camponesa indígena. Então, todo aí uma constelação de trabalhos que de alguma maneira tocam, né, a minha temática. E se eu quiser destacar uma noção que acho que é muito importante na pesquisa que eu estou desenvolvendo agora, é justamente a noção de viagem da volta, que o João Pacheco desenvolveu, porque pela amarração que vai fazer entre território e etnicidade, e acho que isso vai ficar mais claro conforme eu avance na exposição. Isso tudo para chegar finalmente ao objeto dessa aula, mais circunscritamente, que é o processo, dentro desse grande marco da retomada Tupinambá da Serra do Padeiro, é o processo de retorno dos parentes, ou seja, como a realização dessas ocupações de terras se relaciona ao regresso de numerosos indígenas que estavam vivendo fora do território em função da expropriação e que agora retornam para viver no território novamente. Mais adiante eu vou discutir como os Tupinambá pensam as retomadas de terras como um processo de retorno da terra. Eles vão dizer, grosso modo, que eles nunca saíram de lá, mesmo confinados, expropriados, eles continuaram no território e o território foi sequestrado em fazendas. Então agora, quando eles desatam essas ações políticas, é a terra que retorna para eles, e não eles que retornam para a terra. É um processo, é um entendimento muito interessante que se relaciona com outros retornos também, com o retorno dos bichos, dos animais que estavam, em alguns casos, haviam diminuído, o retorno dos encantados, que são as principais entidades cosmológicas para os Tupinambá e que também foram vítimas do processo de expropriação, e o retorno dos parentes, que é sobre o que eu gostaria de me focar aqui. Então, falando em outras palavras, o que eu quero discutir aqui é justamente como se dá a construção de um sujeito político coletivo. Como se dá esse processo de mobilização nessa dupla acepção. Mobilização como engajamento de sujeitos na luta, mas também como manutenção continuada desse engajamento. Então, como se atualiza cotidianamente esse envolvimento dos sujeitos no processo de retomada. Feita essa grande introdução, eu pensei esse itinerário da aula dividido, grosso modo, em 3 partes. Na primeira, eu gostaria de trazer alguns elementos sobre o histórico do processo de territorialização desembocando nas retomadas. Num segundo momento, gostaria de caracterizar o retorno dos parentes, dar um pouco para vocês as dimensões dessa mobilização Tupinambá e trazer alguns exemplos. E num terceiro e último momento, discutir as relações entre retomada e parentesco, pensando aí em 2 argumentos possíveis. Como as retomadas levam à ativação de vínculos de parentesco que não estavam ativados, podendo levar de vínculos latentes, como eles se atualizam nesse contexto de luta, e por outro lado, como eu entendo que o processo de retomada ele até alarga o sentido de parente quando se deixa de colocar tanto a ênfase no sangue para descrever parentesco e se chega a uma definição de parente como aquele com quem se luta junto. Então esses são, grosso modo, os 2 argumentos que eu quero desenvolver aqui. Bom, sobre o processo de territorialização, eu vou começar de trás para frente dizendo para vocês qual é o quadro fundiário hoje na Serra do Padeiro, Como eu mencionei, são 89 retomadas de terras, sítios, ou seja, áreas que os Tupinambá conseguiram manter a despeito da expropriação, são mais de 40 sítios nessa aldeia. Já não há fazendas, porque eles retomaram todas,
e, contudo, ainda há posses que estão nas mãos de não indígenas tidos como pequenos, pobres ou fracos, ou seja, sujeitos que os Tupinambá escolheram, como parte da sua estratégia, não retomar essas áreas nesse momento. Então, vocês podem imaginar que é uma coxa de retalhos, né? Você vai ter retomadas, sítios e posses de vizinhos não índios que estão aí envolvidos também nessa sociabilidade Tupinambá. Depois também eu vou desenvolver isso mais adiante, mas é importante já demarcar que essa é uma terra que ainda está em processo de demarcação. Já são 6 anos à espera da assinatura da portaria declaratória. É um processo que começou em 2004, ou seja, no mesmo ano que começa essa tomada de terras, começa o processo de demarcação, um processo longo, marcado por uma série de violações dos prazos legais e que está paralisado há 6 anos. Eu não vou me estender nisso aqui, mas também só para vocês terem em mente que os marcos, o que seriam os marcos iniciais da ocupação não indígena nessa área, né? Você tem ali um processo de tentativa de implementação de engenhos, no século XVII a constituição de um aldeamento jesuítico, que depois vai ser elevado a uma vila, e todos os processos associados a essa tentativa de penetração dos não índios, muito ligado ao cacau e ao turismo, porém você tem ali uma persistente presença indígena nessas áreas. E o avanço realmente mais contundente da fronteira capitalista só vai se dar no final do século XIX e continua se dando e se atualizando ao longo de todo o século XX. Então você aí vai ter um cenário em que você sai de uma terra livre, de uma terra que tinha espaço para a reprodução desses modos de vida Tupinambá, espaço para mobilidade, e você chega nessa fixidez das fazendas e dos empreendimentos turísticos. Você sai da categoria que os Tupinambá, que regionalmente é conhecida como burara, pequenas posses, muito ligadas à subsistência, à manutenção desses modos de vida locais, para se chegar ao conjunto, que são várias fazendas que pretensamente pertencentes ao mesmo proprietário, claro que não indígena. Então, você se desenvolveu na área um conjunto de mecanismos expropriatórios já bastante bem estudados e documentados. Eu só vou mencionar alguns deles a título de exemplo, mas você tem ali uma série de trocas profundamente desiguais. Indígenas são levados a entregar a sua terra muitas vezes em troca de uma garrafa de cachaça ou de um pedaço de tecido e coisas assim. Execuções de dívidas, né, as famosas promissórias. Muitas vezes indígenas que sequer eram alfabetizados são levados a assinar esses documentos e perdem as suas terras. Falsificação de títulos, trapaça nas medições obrigatórias de terras, ameaça jagunçada, violência aberta, ou seja, uma constelação também de mecanismos que foram empregados com participação ativa do Estado, isso é muito importante demarcar, e aí se constitui localmente uma série de personagens, né? São jagunços, são os funcionários de cartório, que passam a ser muito relevantes nesse contexto, são os advogados, são os delegados, toda essa elite local, o Estado muito permeável também a essas relações. Às vezes a mesma figura é o fazendeiro, que é o delegado, enfim. E com isso se constitui, então, um cenário que se refina com a constituição de coronéis locais. Um desses coronéis é o Manuel Pereira de Almeida, que os Tupinambá vão conhecer como o dono dos direitos, ou o dono de Una. Ele era tão poderoso que ele era entendido como dono daquelas pessoas, daquele lugar, dos seus destinos. E eu falei da participação do Estado porque você tem aí no final do século XIX uma aprovação de uma lei estadual, que é a Lei 198 de 1897, que ela vai, então, simplificando muito, ela vai regulamentar esses mecanismos de legitimação de posse. Então vão ser distribuídos uma série de títulos de terras, e aqui é importante pensar os títulos de terras não como garantia de direitos, mas como mecanismo expropriatório. E você cria também uma série de distritos
né, de delegacias de terras que vão, então, entrar nesse cenário para, de fato, expropriar os indígenas e criar esse cenário da fixação, do estabelecimento de fazendas, como eu mencionei. Gostaria de falar muito mais sobre isso, mas o tempo não é suficiente. Então, olhando para todo esse cenário que se impõe sobre os Tupinambá, como vivem os Tupinambá nesse contexto, né? A partir dos relatos que eles mesmos fazem, de uma série de documentos que eu tentei acionar na pesquisa, eles vão então adotar uma série de estratégias, desde a manutenção nesses sítios que eu mencionei antes, muito apertados, muito exprimidos e tendo que lidar com o fazendeiro mudando a cerca na calada da noite, até a saída do território. Muitas vezes a pressão se torna tão forte que esses indígenas são levados a sair para buscar vida em outros lugares, tanto em fazendas, trabalhando aí numa série de arranjos que passam por assalariamento, mas passam também por arranjos como meação e outros que se desenvolvem ali localmente, e outros vão realmente viver nas cidades, tanto em cidades da região quanto em metrópoles do Centro-Sul. E aí você tem também uma marcação de gênero muito clara, as mulheres em geral vão trabalhar em casas de família, vão ser então empregadas domésticas tanto em fazendas da região como em lugares muitas vezes mais remotos. Eu menciono isso e depois a gente vai voltar a falar sobre isso, porque tudo isso é muito importante para pensar o retorno dos parentes. Ou seja, se essas pessoas retornam, onde elas estavam antes? Como elas conseguiram, de alguma maneira, sustentar os seus vínculos étnicos, os seus vínculos com o território, nesse cenário amplamente desfavorável, de dispersão. Então, eu gostaria de um pouco chamar a atenção de vocês para isso, porque para pensar as próprias condições de possibilidade da mobilização que vai se dar futuramente. Também em referência a esse período, né, pensando como os Tupinambá viviam e enxergavam todo esse processo que estava acontecendo, as falas vão marcar muito as proibições de uso, né, a interrupção de acesso a áreas relevantes para os seus usos econômicos, para os seus usos religiosos, lugares de memória que antes eram acessados e de repente se cortam com a entrada dessas fazendas, e práticas, né, dos fazendeiros que vão de certa maneira atualizar também as práticas dos antigos coronéis. Então, como tudo isso vai se constituindo um quadro de uma série de violências cotidianas para esses indígenas. Caminhos que se cortam, áreas de pesca que já não são mais acessíveis, áreas de culto aos encantados que estão sequestradas dentro de fazendas, então um pouco caminhos pelos quais já não se pode passar, enfim. Isso colide frontalmente com as noções territoriais dos Tupinambá, né? Porque para os Tupinambá a terra está ligada aos troncos velhos, ou seja, aos seus ancestrais. Cada ancestral tem um domínio territorial, assim como os encantados também têm os seus domínios territoriais. Eu mencionei antes que os encantados acabam sendo impactados também pelo processo expropriatório, porque uma vez que uma determinada loca de pedra fica dentro de uma fazenda, aquele encantado que habita, ou aquela classe de encantados que habitava aquele local também perde o seu território, na medida em que os indígenas que os cultuam já não podem entrar. Então, essa é uma terra com história, é uma terra que remete aos troncos velhos e é uma terra com donos, porque os Tupinambá entendem que os encantados são os donos da terra, não são os indígenas. Os indígenas gozam da terra, vivem, zelam da terra, mas são os encantados que são os seus donos. Então, isso tudo vai desembocar no processo de retomada. Porque, para que vocês entendam, não é simplesmente a violência de não ter como produzir, de não ter como plantar. É a violência de não poder expressar a sua forma de estar no mundo e o seu modo de vida num sentido muito amplo. Tudo isso vai criar um caldo que, num cenário já bastante diferente, pós-Constituição de 88, já no final dos anos 90, com uma série de modificações que não dizem respeito só aos Tupinambá, mas dizem respeito ao movimento indígena num cenário mais amplo, vão levar ao início dessas ações de retomada. Que são, ao meu ver, parte de um projeto de criação
de possibilidade de um modo de se viver bem. Os Tupinambá falam isso o tempo todo, a terra como um suporte para viver bem. E aí é claro que isso dialoga com uma série de outros processos, não só no Brasil, mas na América Latina, em que se vai pensar essas utopias coletivas, esses processos de construção de futuros possíveis, né? E também acho que é importante ter em mente que as retomadas de terras, elas são também um amplo processo de retomada da memória, né? Que vai ameaçar esses enquadramentos que são operados, vai desestabilizar esses enquadramentos operados pela memória hegemônica que sempre se impôs na região, que sempre foi a narrativa do pioneiro, sempre foi a narrativa dos coronéis. Quem está lá no busto, com o busto numa praça da cidade, claro que não é um indígena tupinambá, é o doutor Manuel Pereira de Almeida, que eu mencionei antes, que é o coronel. Então, como também o processo de retomada vai desestabilizar essas narrativas. Elas começam em 2004, como eu falei, até 2013 são realizadas 20 e poucas retomadas. 2013 é um marco importante, tem uma aceleração sem precedentes do número de retomadas, do processo de retomadas, tanto que chegamos hoje em 89. Então, de 2004 a 2013 são 20 e poucas, de 2013 para cá você chega num total de 89 retomadas. Claro que isso não se faz impunemente, você tem também uma ofensiva muito grande anti-indígena, com uso de forças paramilitares e também com o uso de forças militares, né? Em 2013, o então governador Jacques Wagner demanda o envio de forças de segurança, né, forças do aparato repressivo do Estado para lá, a presidenta Dilma aceita, então mais de 500 agentes de várias forças repressivas do Exército, Força Nacional de Segurança, entre outras, vão e militarizam essa área. Então tudo isso se dá em 2013, quando a estratégia dos Tupinambá atinge aí o ápice. Você também tem uma série de processos muito violentos que vão levar inclusive à morte de alguns indígenas. Eu não tenho como me aprofundar muito aqui nesse fio, né, nessa meada cada retomada tem obviamente a sua história em particular, as suas causalidades, isso é muito interessante também de ser pensado. Mas o que eu gostaria de enfatizar muito, fechando esse bloco, é a historicidade das retomadas. Como elas devem ser pensadas como um processo dinâmico e um processo que muda. Os Tupinambá, quando eles falam do período antes de 2013, eles dizem que eles viviam embolados. Ou seja, várias famílias extensas, várias pessoas vivendo na mesma retomada, porque você ainda tinha poucas retomadas, né? E eles dizem que hoje eles estão começando a viver esparramados, sendo que cada retomada vai estar associada a uma família extensa, às vezes até uma família nuclear. E eles vão ver esses dois cenários com vantagens e desvantagens, né? E vão refletir muito ativamente sobre isso. Eu acho que isso é importante demarcar. Enquanto se luta, se pensa na luta, para onde ela está apontando e como intervir nesse processo para se levar aos desfechos que coletivamente se quer criar. Então, cada retorno, a gente vai falar dos retornos de parentes, cada retorno precipita novas transformações. E cada parente que retorna encontra uma aldeia diferente daquele que retornou antes. Então, eu acho que qualquer descrição que seja cristalizadora das retomadas perde esse elemento que é a enorme capacidade e criatividade dos Tupinambá de reinventar o movimento enquanto fazem movimento. Em 2016 eu fiz um censo que contou quase 500 pessoas na Serra do Padeiro, e aí eu procurei também fazer aplicar questionários, né, para para documentar, enfim, entender também, claro, as trajetórias das pessoas que vivem ali, e georreferenciei essas áreas, esses sítios e essas retomadas que eu mencionei para vocês antes. Então, mais adiante eu vou retomar essas trajetórias que eu tenho tentado agora sistematizar na elaboração da minha tese, para entender esse processo de retorno a partir dessas narrativas de cada sujeito. Então, avançando para o segundo momento da fala, pensando já no retorno dos parentes, eu mencionei, mas eu gostaria de voltar para a questão da diáspora,
para como esses Tupinambá estavam esparramados no mundo. Eles falam, estávamos espalhados no mundo antes de que o processo de retomada começasse. Tem uma professora que eu entrevistei, que acho que até os 10 anos de idade ela tinha vivido em 11 fazendas, ou 9, não, eram 9 fazendas, ou seja, quase uma por ano, né? Os Tupinambá não se constituem em uma mão de obra muito móvel que começa, né, a deambular por essa região. E eles vão oferecer nessas falas várias imagens muito fortes desse processo de dispersão. Eles vão falar, por exemplo, de um burro carregado de menino, ou seja, um animal que às vezes é a única coisa que a família tem, com os caçoás, né, as cestas do lado, cheias de criança, e vão tentar procurar um lugar para viver. Ou vão falar também, por exemplo, da ausência de lugar para enterrar o cordão umbilical. Você andar anos e anos e anos carregando o cordão umbilical do seu filho porque você não tem uma terra própria ou um lugar para enterrá-lo. A entrega de crianças para adoção, a prostituição no caso das mulheres, casos de loucura, de adoecimento, desaparecimento, morte, isso está presente em todas essas narrativas consideradas conjuntamente. Eu procurei fazer, como eu disse, um levantamento quantitativo e qualitativo dessas trajetórias. E aí aparece uma série de destinos, né, que são recorrentes, aparecem ocupações recorrentes também. Eu procurei também entender quais eram as situações de moradia, de posse da terra desses sujeitos nesse período de dispersão física e como também as redes de relações que eles mantinham levavam à escolha de determinados destinos ou levavam à obtenção de determinados empregos. Então isso foi ficando bastante claro a partir do contexto dessas narrativas, que marcam muito, enfatizam muito a precariedade da vida fora do território, né? São falas de pessoas que presenciam execuções policiais em favelas, ou de pessoas que, por exemplo, alguém que se emprega na construção civil e não tem sequer onde morar e mora dentro do esqueleto do próprio prédio em construção, ou um derrubador de árvores na Amazônia que tampouco tem onde morar, mora ali num abrigo improvisado dentro da floresta. Então, claro, de novo, o caso das mulheres que vão sofrer todo tipo de abuso nessas casas de família. Então, são narrativas muito carregadas também, muito carregadas de trauma e que vão trazer esse elemento de isolamento, de confinamento. A cidade sempre é marcada como um local de confinamento em que você estranha tudo, em que você sente falta da comida, dos parentes, de um modo de vida muito mais livre, como eles demarcam, né? Tem algumas narrativas que são fantásticas, acho que eu não vou ter tempo de falar sobre elas, mas em que a cidade aparece como um lugar da doença e da morte. Isso é recorrente nas narrativas também. E a fazenda aparece como um lugar de proibições arbitrárias e de privações, né? Desde não pode comer o fruto do pé, o fruto cai no chão e apodrece, mas o fazendeiro diz que não é para comer, até não poder plantar, manter um quintal, manter uma horta, enfim. Então, me interessa discutir isso porque eu entendo que o sofrimento e a rememoração desse sofrimento tem um papel político muito importante no processo de retomada. Os Tupinambá o tempo todo ao estabelecer quais são as causas mais profundas da retomada, eles vão falar tanto do martírio dos antepassados, ou seja, dos massacres, desde o período colonial, até todas essas violências que esses sujeitos trazem, né, inscritas nos seus corpos também, enquanto lutam. Então, eu entendo que esses traumas, eles todos vão... o trauma da dispersão, tanto para os que ficaram como para os que saíram, que são transmitidos, né, ao longo das gerações, eles vão ser acionados no processo de retomada. O que me leva a pensar, então, que a gente está falando de uma luta, que é a luta, como os Tupinambá dizem, da retomada, mas que ela é alimentada por várias outras lutas, e algumas das quais transcorrem fora do território Tupinambá. Então, eles têm, quando eles vão descrever, por exemplo, o que é criar os 5 ou 6 filhos sozinha na cidade, muitas vezes as mulheres vão descrever isso como uma luta também. E essas várias lutas que são acionadas e desembocam no processo de retomada. Mas também é importante demarcar aqui
o que eles entendem como as dimensões mais positivas da saída da aldeia. Porque sair é enfrentar tudo isso que eu falei, é enfrentar o mundo dos brancos, discriminação, racismo, uma série de coisas, mas também é descobrir o mundo, é aprender. Aprender novas habilidades manuais, aprender a tirar cartas no tarô, aprender a cantar um estilo diferente que não se canta na região, e é aprender histórias. E acho que isso é muito importante também para um movimento como o Tupinambá, em que as narrativas e as histórias são muito centrais, em que o processo de retomada se constrói na luta, ali na ação direta, mas também se constrói enquanto eles contam uns para os outros a sua valentia, como eles enfrentaram, como eles fizeram frente ao fazendeiro. Então, quando esses sujeitos saem, eles retornam com novas histórias que compõem esse grande cabedal de histórias Tupinambá, e tudo isso vai ser acionado no processo de retomada. E eu já adiantei isso antes, mas gostaria de voltar para esse ponto, que eu acho que ele é central, que é essa tendência de manutenção de vínculos entre parentes e vínculos com o território. Aqui não tem contradição entre dizer que há rupturas, que parentes desaparecem, parentes morrem, tem famílias em que não se sabe o paradeiro de várias dos seus parentes que saíram, mas é incrível pensar como nessa conjuntura completamente desfavorável, o grupo étnico se manteve a ponto de você ter retornos de pessoas de 20, 30 anos depois e que voltam e se sentem chamadas a constituir esse movimento com seus parentes. E aí, os Tupinambá, então, eles desenvolveram uma série de estratégias nesse período de dispersão, por exemplo, tentando não ir tão longe, tentando ganhar a vida ali num acampamento, num assentamento da reforma agrária próximo, ou trabalhando em uma fazenda perto, ou tentando, fazendo esforço, se eles já não tinham terra dentro do território, para comprar uma terrinha vizinha, ou preferindo as cidades vizinhas à saída para as metrópoles do Centro-Sul e outros lugares. Isso também é muito recorrente nas trajetórias. Mas mesmo quando eles saíam, você tem... se estabelece uma teia de cuidados e de vínculos que são mantidos nesse período e que são reforçados naquelas ocasiões em que eles conseguem voltar e visitar os seus parentes. Seja em dia santo, seja por um adoecimento de alguém que vai procurar o rezador, o pajé. Então você tem aí essas pessoas dispersas, quem tem acesso a telefone ligando para os seus parentes, quem não tem acesso procurando, de alguma maneira, acionando outros mediadores, manter... Então é um empreendimento coletivo sensacional. Esse povo disperso durante anos e anos e décadas, tentando se manter em articulação. E como os Tupinambá acreditam que o vínculo de parentesco é tão forte que é possível você agir sobre o corpo ou a mente do seu parente mesmo à distância, isso é algo a ser levado em conta, né? Um rezador tão importante como João Ginot, por exemplo, já falecido, ele era capaz de falar com o seu irmão que morava no Rio de Janeiro sem telefone, por conta do vínculo do sangue. Quando Glicéria Tupinambá é presa, com seu bebê de colo, ainda amamentando, adoece na prisão, tem uma mastite, esse quadro se agrava, ela conta que ela só melhora depois que a mãe dela, em sonho, a cura, faz ali um procedimento no seio dela. Então, todas essas narrativas, tanto para falar do passado quanto do presente, elas vão pensar nessas possibilidades, e eu acho que elas têm que ser pensadas também para entender o fazer político Tupinambá, como ele também se relaciona a essa visão de mundo especificamente que os Tupinambá têm. Outra forma também de manutenção dos vínculos, que eu acho que é muito poderosa, é a persistência do lugar como memória. Famílias que saem, crianças que às vezes inclusive nascem fora do território Tupinambá e cuja única relação com esse território são as histórias contadas pelos seus pais e avós. E depois de 30, 40 anos chegam ao território Tupinambá pela primeira vez com uma coleção de histórias como se elas conhecessem de primeira mão o território, mas todo um conhecimento mediado pelas narrativas dos seus familiares. Então, tudo isso para dizer que esse período de diáspora, ele tem que ser central na análise sobre a mobilização, porque como que o retorno se dá? O retorno se dá a partir dessa manutenção de vínculos nesse período, né?
E também, para pensar mais contemporaneamente, esse coletivo de ação política que os Tupinambá produzem, que compõe e aceita compor pessoas que estão fora da aldeia circunstancialmente. Os Tupinambá, muitas vezes, eles marcam a diferença entre morar na aldeia e fazer parte da aldeia. Então, se você tem um filho trabalhando em Porto Seguro, circunstancialmente, ele mantém os seus vínculos, ele é parte da aldeia. Inclusive, ele pode voltar para ajudar no processo de retomada, ele a qualquer momento pode voltar. As escolhas de termos, inclusive, dos Tupinambá são muito reveladoras. Toda vez que eu perguntava para alguém se ele havia morado fora, ele falava, não, nunca morei. Eu fiquei uns 3 anos em São Paulo, mas foi só passeando. Mas que passeio era esse? Não, eu fui trabalhar. Então, escolher o verbo passear em vez do verbo morar é muito... Porque você mora onde é a sua casa é no seu território, né? Então, isso é algo que a gente tem que levar em conta. Então, partindo já para a questão desse retorno, então, dos parentes que eu mencionei já tantas vezes, praticamente todas as famílias Tupinambá registram retornos, né? Em alguns casos são dados muito impressionantes. Tem uma família extensa, por exemplo, que antes do processo de retomada era composta ali na aldeia por 15 pessoas e hoje são 72. Então, eles no começo viviam em um pequeno sítio, hoje estão espalhados nesse sítio em mais 5 retomadas. Então, foi a disponibilidade de terra que permitiu que essas pessoas voltassem, mas que também permitiu que eles se casassem, tivessem filhos e isso não implicasse uma nova dispersão, né? Vários exemplos de trajetória, eles deixam muito claro que não dá para pensar na ideia de trajetória sem retorno, né? Que alguns autores pensam que uma vez que o cara saiu, foi morar em São Paulo, no ABC, trabalhar numa fábrica, ele se proletarizou. Vários exemplos de pessoas que saíram muito jovens, passaram 20 anos morando, sei lá, em São Bernardo do Campo e retornam e se integram a essa vida na aldeia e produzem e fazem um movimento também. Então, é uma série de trajetórias que vai indicar essas possibilidades de refazer a sua própria vida a partir do movimento de retomada. O retorno, ele geralmente é precipitado pelo chamado de um parente. Uma mãe que liga e fala, meu filho, volte, tem aqui uma retomada que é bom, venha cá e tal. Mas esse talvez seja ali o motivo mais imediato. Mas quando eles vão explicar o motivo em última instância do retorno, é o chamado do sangue, é o chamado dos encantados. De repente, você está morando na cidade com tudo certo na sua vida, uma certa condição material razoável e tudo mais, e você enlouquece, você começa a ter sonhos recorrentes que são justamente oriundos da ação dos encantados, atuando para que esse sujeito volte e se some ao processo de mobilização. Então, como eu disse antes que os encantados são os donos da terra, eles também são sujeitos e atuam nesse processo de mobilização, muitas vezes de forma bastante direta, entregando estratégias, entrando nas fazendas antes dos indígenas entrarem e provocando o retorno de uma série de indígenas. Por outro lado, eu só queria pontuar isso para fechar esse bloco também, se não há condições materiais para que esse retorno se efetive e se sustente, ele também não funcionaria, né? Então, você ter uma associação indígena forte, que é capaz de prover empregos, que é capaz de prover educação, não prover que a educação é uma escola estadual, mas que é resultado de intervenções muito fortes do movimento indígena para que se efetivasse. São direitos que só foram obtidos à base de muita pressão, tanto na área da saúde, quanto na área da educação, da seguridade social. Então, você constituir na aldeia um cenário de acesso a direitos, de acesso a bens, de acesso a empregos também, para quem não necessariamente tem habilidade ou pode trabalhar no campo como agricultor, isso tudo constitui um cenário muito favorável, né? Então é possível pensar como o avanço na conquista de direitos, ele também impulsiona o processo de retomada
e como essas duas coisas se retroalimentam. E também gostaria de dizer que esse engajamento no processo de construção da aldeia, no processo de retomada, ele não decorre de uma compreensão a priori do que é esse projeto, de tudo que ele implica, dos direitos indígenas. Muitas vezes as pessoas que se aproximam, elas vão se formar no processo da luta e entender esses elementos na sua vivência na aldeia. Então eu acho que tem muito mais a ver com uma aposta de uma possibilidade de vida entre parentes do que já com um engajamento prévio e a partir de uma compreensão total, né? Não é isso que acontece quando as pessoas se engajam. Elas fazem, de certa maneira, também uma aposta de que é possível construir outros futuros junto aos seus parentes. E acho que isso é muito interessante para a gente pensar os movimentos políticos não só em relação aos indígenas, mas, enfim, né, mais amplamente também. Passando então para a última parte dessa fala, queria então pensar um pouco as relações entre parentesco e retomada, como eu comentei com vocês. Muito grosso modo, hoje a aldeia ela é organizada em alguns níveis, né? Num primeiro nível você teria ali os sítios e as retomadas, num segundo nível os domínios dos troncos velhos, ou seja, se entende que determinado ancestral vivia e ocupava essa área, que pode ser composta por várias retomadas e sítios, e depois você tem o nível da aldeia, né? Sendo marcado por várias figuras mediadoras também. Você tem os coordenadores de retomada, os chefes de lugar nos sítios, né? Os chefes de famílias extensas, e você tem outras figuras de autoridade que não estão ligadas necessariamente a esses domínios, até você chegar ao cacique, ao pajé e outras figuras como professores, agentes de saúde, então uma série de presidente da associação indígena, então todas essas figuras que vão ser responsáveis pela gestão cotidiana da vida na aldeia, e todos esses elementos que vão desenhar como se dá a distribuição das pessoas nas áreas retomadas, nos sítios, etc. Então você tem ali um cenário que tenta levar em conta as condições materiais de cada família, as condições de trabalho de cada família, as condições de cada fazenda, de cada área, para se chegar a um desenho, mas conjugado com a ideia dos domínios, dos troncos velhos, para que cada grande tronco familiar fique próximo a onde vivia o seu tronco velho. São arranjos e rearranjos constantes, como eu disse antes, o movimento é o tempo todo redesenhado. Então, elementos como doença, gravidez, puerpério, fechamento de trabalho com pajé, redesenha isso o tempo todo, as pessoas se mudam. Amizades, inimizades, brigas, decisões estratégicas também em relação à proteção de determinadas pessoas, ou colocar alguém que conhece muito bem uma fazenda nessa fazenda. Então, todos esses rearranjos são constantes. Não é possível pensar numa estrutura engessada, né? O movimento não é engessado e a distribuição nas áreas tampouco. Então, acho que existem elementos de permanência, é claro, existem os domínios dos troncos velhos, como eu falei, que mais ou menos desenham esse território, mas existe também esse entendimento de que é preciso criar esses desenhos constantemente. Uma coisa interessante para marcar é o contraste entre os sítios e as retomadas. Os sítios, como eu falei, são aquelas áreas que, a despeito da expropriação, os indígenas conseguiram manter e que são, então, muito ligadas a uma família extensa, uma determinada família que tem ali o seu chefe de lugar e tudo mais, como a principal figura de autoridade. E você tinha contrastes muito interessantes entre sítio e retomada, porque uma série de acordos coletivos que valem para as retomadas não valiam para os sítios, porque se entende que esses chefes de lugar são também autoridades. Então, como também a própria figura do cacique tem o seu poder matizado pelo poder desses chefes de lugar. Então, por exemplo, quando uma família passa para a lei de crente e diz que não vai mais no toré, como eles dizem, de repente a comunidade decide que ela não pode mais viver em uma retomada, porque se ela não vai no toré, o toré é constitutivo da retomada, ela está rompendo esse acordo coletivo, ela não vai mais viver na retomada. Mas ela nunca vai ser expulsa de um sítio, porque o sítio é o lugar que aquela família manteve ao longo do tempo. Então você tinha ali uma série de contrastes para a gente também não pensar nesse território de forma homogênea.
e relações que são negociadas constantemente. Conflitos entre troncos, conflitos entre partes de troncos, entre indivíduos, ou decisões do cacique que desagradam o chefe de lugar, tudo isso tem que ser negociado constantemente. E o né? Tanto em espaços mais oficiais, como espaços de reunião, da assembleia, como em outros espaços da fofoca, no uso do prestígio de determinadas famílias, uma série de uma costura muito complexa e que eu entendo que os Tupinambá têm sido bastante hábeis. Para quê? Para que como eu disse antes, mantenha a mobilização, para que você não atraia os parentes e depois, na primeira briga, todos saiam de novo, alguns até saem, mas para que você mantenha nesse fluxo de saídas e chegadas que é possível identificar, para que a tendência seja uma tendência de retorno, é preciso pôr, então, em prática uma série de habilidades políticas ligadas à convivência, e a convivência com a divergência, com os desiguais, com as brigas e com as imagens que um tronco familiar, por exemplo, faz do outro, um parente que chama o outro de preguiçoso, o preguiçoso, o tido como preguiçoso que chama o outro parente de ganancioso porque trabalha demais. Então, tudo isso é negociado constantemente. Porém, como eu disse antes também, as coisas estão mudando, né? Não sei se vocês se lembram, eu mencionei que antes se vivia embolado, hoje se vive mais esparramado. Antes, vários membros de diferentes famílias extensas viviam na mesma retomada. E hoje você tem uma tendência às retomadas estarem mais identificadas a uma família extensa, o que as torna muito mais próximas de um sítio, se você parar para pensar. Então, de novo, fica aqui bastante claro como essas descrições muito cristalizadas não dão conta do que é esse modo de fazer política tupinambá. E sim, como eu mencionei antes também, né, parentes que lutam juntos brigam, parentes que lutam juntos discordam. É muito comum, bastante comum realmente, encontrar pessoas que não se falam, que estão brigadas por algum motivo, mas que na hora da bala, na hora de ir pra cima, uma entra para defender a outra. E quando eu pergunto, nossa, mas você não fala com fulana, não sei quanto, 4 anos? Não, eu não falo com ela, mas ela é minha parente, vou deixar ela morrer na retomada? Então, como se constrói aí uma possibilidade de lutar junto em meio à inveja, à fofoca, ao feitiço, à briga. Então, eu tenho tentado me afastar muito das descrições também, que são descrições idealizadas desses grupos. Ah, olha que bonito, os Tupinambá lutam, conseguiram 89 retomadas, tem a sua escola, tem não sei quantos alunos inscritos, tem isso, tem aquilo, mas as ideias de que seja um grupo harmônico, de que seja um grupo que... Isso não faz sentido, e não deve fazer, porque não faz sentido para nenhum grupo humano. Então, entendê-los atuando por meio das divergências e construir a aldeia a partir dessas divergências abertas ou não, é o que eu tenho tentado fazer. E vejo, como eu falei também, esforços para tentar equilibrar, por exemplo, a representação dos troncos, né, alternâncias em quem dirige a associação. Então, de repente, a diretora da escola é de um tronco, a diretora da associação é de outro. Então, uma série de estratégias que vão ali sendo desenhadas por eles. E também, aqui voltando para o tema mais circunscrito do nosso debate, o próprio processo de retorno de parentes interfere também nisso, né? Tem retornos que são profundamente disruptivos. Um parente que volta e de repente reaciona ali uma briga de 20 anos atrás com outro parente. Como você lida com isso? São retornos esperados, acalentados, as pessoas realmente têm ali uma vibração que antecede cada retorno, uma expectativa, mas também tem um pouco essa ansiedade de saber como a pessoa vai se adaptar à vida na aldeia depois de talvez ter vivido 30 anos fora. E aí os Tupinambá vão formular sobre isso também politicamente. Eles vão desenvolver algumas ideias em torno, por exemplo, do que é o vício da cidade, ou do que é o fulano não sabe trabalhar em aldeia, ele só sabe trabalhar em regime de fazenda. Então a ideia é de que as pessoas também não chegam prontas e que é preciso refazer esses acordos. E é preciso, eventualmente, tem uma descrição que eles fazem de que as retomadas são um laboratório, de como se viver junto. Então, essa ideia eu acho que é muito potente, muito interessante, porque, como eu disse, as pessoas
chegam e trazendo tensões materiais, vai ficar nessa retomada, brigou com o vizinho, vai mudar, e como tudo isso tem que ser manejado pelo grupo. Outro aspecto que eu acho que é muito importante também para pensar esse manejo das tensões cotidianas é o entendimento na aldeia de que há distintos modos de participar, há distintos modos de fazer parte do movimento. Não é todo mundo, mesmo as retomadas sendo centrais para a organização social do Tupinambá, nem todo mundo participa de retomada. Tem gente que fala, não, meu coração não dá, eu fico muito nervoso, eu não vou. Ou tipo, olha, desde o começo que eu entrei... Tem gente que não diz por quê, tem gente que diz, olha, desde que eu entrei aqui, eu já avisei logo o cacique que eu iria em tudo, mas eu não faria retomada. Então é muito interessante pensar que aquilo que pode ser entendido como coração do movimento, você tem gente que é da aldeia, é lido como sendo da aldeia, participa de tudo, mas não necessariamente faz, às vezes porque é velho, porque é doente ou porque não quer. Então você tem ali distintos níveis e formas de participação e formas de participação que mudam ao longo do tempo também. Eu me lembro muito bem de uma família que, antes de 2013, eles eram muito discretos na participação nas atividades comuns da aldeia e eles não participavam de retomadas, nunca iam, eles ficavam muito discretamente no sítio deles. Só que em 2013, como esse sítio está ao lado de uma retomada importante, eles foram sitiados pelo fazendeiro e eles ficaram sob fogo cruzado durante muito tempo. E os parentes, os outros que estavam mais na linha de frente, cercaram e os defenderam. Então eles saem desse cenário, desse evento, profundamente envergonhados, isso eles dizem, eles falam, nossa, eu nunca havia participado de retomada, mas naquele momento os meus parentes foram os primeiros a me defender, senão eu estaria morto aqui com a bala do fazendeiro. Então eles saem e se somam às retomadas e vão bastante ativos e fazem 3, 4 retomadas depois disso. Então esse exemplo é só para dar conta de que, assim como o movimento muda, também as formas de engajamento mudam. E, de novo, não quer dizer que as pessoas concordem, né, com a forma como cada um luta. Tem gente que diz, fulano só quer a parte boa, não vai fazer retomada. Não, Beltrano quer mandar em todo mundo. Então, essas tensões, a representação que alguns fazem de si como mais corajosos ou como mais engajados e dos outros como menos, também são negociadas o tempo todo. Sim, e então o critério de pertencimento à aldeia, em primeiro lugar, é ser parente, acho que isso é básico, né? É ser parente. E aceitar alguns acordos comuns, tem, por exemplo, uma expressão que eles falam, para estar aqui você precisa ser parente, andar direito, não fazer mal. É uma definição bastante ampla, e eu acho que operacionalmente ampla, justamente ela funciona porque aí dentro cabem muitos modos de vida, e acho que também modos de vida no plural. O Tupinambá tem enfatizado isso também, não há como pensar em um modo de vida Tupinambá da Serra do Padeiro, mas modos de vida sustentados em um território comum. Já me encaminhando um pouco para o final, eu queria então defender o argumento de que os parentes fazem a luta e a luta faz parentes também. Ou seja, o parentesco ele é um laço que remete para o passado, ele remete ao tronco velho, ele não é etéreo, né? Ele remete a uma família extensa e a alguns ancestrais, muito, muito elaborados na memória, muito marcados na memória. Mas esses vínculos, eles podem ter se esfacelado ou se enfraquecido ao longo do tempo e podem ser reativados no processo de retomada. Eu queria dar 2 exemplos. O primeiro é de uma mulher que ela vivia em fazenda, muito jovem, ela se casou com um não-índio, foi viver em fazenda e viveu ali até se tornar avó, mãe, avó, etc. E ela disse que ela não conhecia os parentes dela. Ela sabia que eles estavam ali, que a 2 quilômetros tinha o sítio dos seus primos, dos seus tios, mas o regime de fazenda isolou ela desse circuito de reciprocidade e tal, porque ela fala, a gente era muito vigiado, sobretudo quando começa o processo de retomada e quando o movimento indígena aparece localmente, sabendo a indígena, os patrões justamente a vigiavam muito. Então ela não ia às festas, ela perdeu realmente a relação com esses parentes, até que a fazenda em que ela vivia é retomada. E aí ela entra com uma força em todos esses circuitos, quase com uma ansiedade de querer recuperar o tempo perdido, que é muito interessante, eu vi isso muito de perto. Então, ela... É até interessante que, eu nunca escrevi sobre isso, mas
Tem muita gente que chama ela de prima. Qual Lúcia? A prima. Então eles marcam o parentesco, inclusive, para se referir a ela. Eles não fazem isso com outras pessoas, né? Então acho que é bastante interessante. E uma outra indígena que se tornou órfã muito cedo, foi criada por uma família não indígena e ela não sabia, nesse caso é um pouco diferente porque ela efetivamente não sabia que ela tinha parentes. Ela achava que ela era sozinha no mundo. Então ela dizia o tempo todo que, a não ser pelos irmãos que estavam espalhados, cada um sendo criado por uma família diferente, ela disse que ela se doía muito com o fato de se saber sozinha. Até que começa o processo de retomada e ela vai saber dos irmãos do seu pai, da sua mãe, os seus primos e ingressa no processo de retomada também. Tem outros exemplos, mas eu escolhi esses dois e para pensar exatamente como se dá essa ativação de vínculos e como eles se tornam bastante fortes e pronunciados nesses casos. Mas não quer dizer que também não ocorra o inverso, né? Que a luta desfaça parentesco. Tem irmãos que estão dos dois lados da contenda. Um irmão que está realizando retomada, vivendo retomada, e o outro irmão que deixou de falar com ele porque não concorda com tomar algo que é dos outros na fala dele. Então você tem rupturas. E às vezes não necessariamente se dão dessa maneira, né, como ali uma divergência aberta, mas se dão pelas próprias dinâmicas da luta e da repressão nessa área. Você tem, por exemplo, indígenas muito idosos que depois do ataque de 2013 saíram da aldeia, porque quase morreram no coração com os ataques, com as bombas, com tudo mais. Então você tem familiares que às vezes por uma série de razões saem da aldeia, ou familiares que não vivem na aldeia, mas deixam de visitar os seus filhos e filhas por medo de entrar nesse território, que aparece também na imprensa local como um território violento, perigoso, etc. Então você tem esses afastamentos, muitas vezes não intencionais, ligados ao medo do conflito. O segundo argumento, que eu acho que é uma derivação desse, que é importante, vai olhar então para as repercussões mais profundas dessa ideia de que a luta faz parentes. Eu entendo que o processo de retomada, como eu disse antes, ele amplia o sentido de parente, né? Antes você tinha a ênfase explicativa do parentesco, é o sangue, nós partilhamos o mesmo sangue que remete ao mesmo tronco velho. Mas uma vez eu estava conversando com um jovem indígena e eu estava perguntando a ele quais eram os parentes próximos dele. Ou seja, eu queria saber quem eram seus tios, os seus pais, enfim. Aí ele me respondeu, todo mundo da aldeia. Aí eu reformulei a pergunta e falei, não, mas quem são seus tios, quem são seus avós? Ele me respondeu prontamente quem eram os tios e os avós, mas toda vez que eu tornava a fazer a pergunta, quem são seus parentes próximos, ele dizia, todo mundo da aldeia. Então, a gente precisa levar em conta que tipo de laço, de vínculo profundo que se desenvolve com quem luta junto, com quem às vezes passa 12 horas dentro de um oco de uma árvore resistindo ao ataque da Polícia Federal, com quem vai partilhar a vida, a construção da vida ali nos escombros de uma área retomada, com quem de repente não se entende ou não é parente de sangue, ou seja, são de famílias extensas diferentes, mas naquele momento que eles viviam embolados, vai criar vínculos muito profundos e duradouros a ponto de hoje escolherem continuar morando juntos a despeito de não serem da mesma família extensa. Então eu acho que pensar o parentesco, no caso Tupinambá, pelo menos, é pensar na relação com o processo de retomada e como isso é construído contemporaneamente por eles. Acho que era mais ou menos isso que eu queria falar. Obrigada.